Bom dia aos ouvintes, bom dia a você, à equipe da rádio e aos cidadãos aí do Rio Grande do Sul, nossos ouvintes. Como foi a passagem do Movimento Sul é Meu País pela Assembleia do Rio Grande do Sul e Palácio Piratini nesta quinta-feira? Bom, nós cumprimos o nosso papel dentro da democracia, que é colocar por dentro o senhor governador, o presidente da Assembleia, que gentilmente nos recebeu, dizer a eles quem nós somos, que movimento é esse e o que exatamente nós pretendemos. Né? Nós fomos também cientificá-los de que no dia 2 de outubro do ano que vem, independente das vontades deles ou de Brasília, vai acontecer o plebiscito que já foi aprovado pela instituição em março desse ano. Vai acontecer o plebiscito que vai perguntar à população do Sul se ela gostaria ou não de continuar pertencendo ao Brasil. Esse plebiscito é um plebiscito de iniciativa popular, é um plebiscito que está sendo bancado pelo Movimento Sul é Meu País, né, pela instituição O Sul é Meu País, que é uma instituição registrada, com CNPJ, com tudo direitinho, né? A nossa instituição, a exemplo do que aconteceu na Catalunha, é que vai bancar esse plebiscito. Então ele vai acontecer no dia 2 de outubro de 2016. Bom, como não teremos urna eletrônica, né, porque as urnas eletrônicas no ano que vem estarão à disposição das eleições municipais, como é que as pessoas vão fazer para votar? Como é que vocês estão montando esse plebiscito? Bom, nós, na verdade, nós fizemos questão de montar esse plebiscito com urnas tradicionais, né, elas vão estar à disposição dos cidadãos do lado de fora das sessões eleitorais, elas não poderão ser colocadas dentro das sessões eleitorais do TRE, elas estarão do lado de fora e nós vamos convidar os cidadãos a colocar um voto impresso dentro dessas urnas eletrônicas, que é o que nós nós queremos fazer uma crítica ao voto eletrônico no Brasil, porque nós acreditamos que o voto eletrônico no Brasil, ele precisa de todas as formas, ele precisa ter o seu lado impresso, para que a eleição ela possa ser auditada por qualquer cidadão. Hoje, um pequeno grupo de pessoas tem acesso aos dados dessas urnas eletrônicas e nós acreditamos que aí dentro pode ter alguma coisa também, mas nós também não temos prova disso. Claro. Então, o movimento já previu de que nós não usaríamos, de fato, nem que o TRE botasse à disposição, nós não usaríamos urna eletrônica. Por quê? Porque nós queremos garantir que o processo vai ser feito com lisura, que as pessoas vão poder ir lá e votar com tranquilidade de que pode ser auditado todas as urnas que nós vamos usar. Uhum. Bom, em primeiro lugar, vamos começar agora do início do que eu deveria ter te perguntado. Quais são as propostas do movimento? O que vocês pretendem com o movimento? Bom, a primeira grande proposta nossa é a discussão sobre as possibilidades pacíficas e democráticas de independência dos 3 estados do Sul. Essa é a nossa primeira e grande proposta. Então, nós queremos que as pessoas digam para nós, ou discutam entre nós, entre Sul, né, os 3 estados do Sul, se não seria muito melhor o Sul, independente do Brasil, se nós não conseguiríamos ter um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento social, inclusive um desenvolvimento político, e por que não dizer um desenvolvimento tributário, porque nós somos achacados tributariamente por Brasília diariamente. Se não seria melhor nós termos um país menor, um país mais fácil de administrar, um país onde nós tivéssemos, por exemplo, o fim dessa aberração tributária que nós temos no Brasil, onde 43% vai para a União, aliás, a União arrecada 43% de imposto e retorna desses 100% dos 43% que ela recolhe, retorna para o município não Sim. mais que 18%. Então, essa é a primeira grande proposta que nós temos. Celso. A segunda grande proposta é que as pessoas, a exemplo do que vem acontecendo em outras partes do mundo, que as pessoas possam votar, né, o sufrágio universal, votar numa ideia. Nós vamos promover esse plebiscito exatamente para que as pessoas possam, olha, eu sou favorável ou sou contra. Independente do resultado que der ano que vem, o Movimento Sul é Meu País, ele cumpriu o seu papel. Ele foi, consultou a população e está dando para o governo brasileiro, para o governo do estado do Rio Grande do Sul, para o governo do estado do Paraná e de Santa Catarina, um dado importante, que é o quê? O que pensa a população sobre o tema
autodeterminação dos povos, o tema independência do Sul. Certo. Não é inconstitucional essa proposta? Nós não vamos cair naquela situação de, olha, não tem como dividir o país. Uma coisa é dividir um estado, como aconteceu com o Mato Grosso, ou como aconteceu com Goiás, né? Outra coisa é separar do Brasil, e isso cairia na inconstitucionalidade? Bom, nós acreditamos que sim, é inconstitucional do ponto de vista do artigo 1º da Constituição. No entanto, nós acreditamos que não é a Constituição brasileira que tutela esse tipo de direito. Por exemplo, como tu bem citou, se nós quiséssemos criar um país, aliás, um estado dentro do Brasil, aí sim nós teríamos que pedir autorização para a Constituição Federal. Mas nós não queremos criar um estado dentro do Brasil. Nós queremos criar um país para o mundo. Então, as leis que tutelam esse direito, elas são leis internacionais. São leis que batem, obviamente, com aquilo que o Brasil assinou, por exemplo, os tratados, os diversos tratados que o Brasil assinou, como os tratados políticos, os tratados sobre a autodeterminação dos povos, que inclusive está na Constituição brasileira. Esses tratados nos dão guarida para que nós possamos consultar. Veja, nós não estamos falando de separar de fato do dia para a noite o Sul. Nós estamos falando em consultar. Então, não é inconstitucional do ponto de vista da manifestação do pensamento, de que é possível sim separar, é possível sim as pessoas se reunirem para defender essa ideia, mas é inconstitucional do ponto de vista da Constituição do Brasil, e não do ponto de vista dos diversos pactos e resoluções das Nações Unidas hoje, que prevêem que é possível sim separar, desde que de maneira pacífica e plebiscitária. Veja, são duas coisas bem importantes. Sim. Primeiro, tem que ser pacífico. Segundo, tem que ser plebiscitário. As pessoas têm que ir lá e dizer se elas querem. E não nós pegarmos que Deus o livre, uma arma e fazer todo mundo acreditar na nossa ideia na marra. Certo. Não, nós estamos colocando a ideia na rua e as pessoas apoiam ou desaprovam essa ideia de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua opinião. Ninguém pode forçar ninguém a acreditar numa ideia. Então, deste ponto de vista, e é esse o ponto de vista do Movimento Sul é Meu País, ele não é inconstitucional, ele é perfeitamente possível. Agora, do ponto de vista da Constituição brasileira, nós concordamos de que digamos assim, não é possível. Sim. Agora, é possível sim separar, inclusive mudando as cláusulas pétreas que nós temos na Constituição brasileira. O que é praticamente impossível. E é mentira das pessoas quando elas dizem que a cláusula pétrea é impossível ser mudada. É mentira. Não é impossível, mas mas é praticamente impossível, né? Vamos combinar. Mas tudo bem, me diga só o seguinte, quem financia... É complicado. Quem é que financia vocês? Da onde saem os recursos? Qual é o investimento necessário para fazer um plebiscito desse que vocês estão pensando o ano que vem? Olha, quem financia nós são os nossos bolsos, o bolso de cada militante do movimento, e se você conversar com todos eles dão a sua contribuição para fazer panfleto, para fazer adesivo, para fazer, enfim, toda a parafernália que a gente precisa para divulgar a ideia. Para o plebiscito do ano que vem, cada cidade que vai ter o plebiscito, cada cidade do Sul, a própria equipe local, ela compra o pacote chamado, o kit de plebiscito. Sim. Então, isso vai custar R$28 esse pacote. Então, o grupo ali, o grupo daquela urna, que são 4 pessoas, ela se reúne e reparte esse valor aí entre elas. Entendi. E é pago para a empresa lá que vai fazer o pacote, que é a urna eletrônica, que é o jaleco, que é essas coisinhas necessárias. A urna eletrônica não, na urna de... A urna eletrônica não. Não é a urna eletrônica. Perfeito. Me diga o seguinte... É a urna tradicional. E quantas pessoas hoje... Ela é uma urna de papelão, uma urna simples, custa R$2,30. E quantas pessoas hoje participam do movimento pelo cálculo de vocês? Bom, nós temos 2 tipos de cálculo. O primeiro cálculo é quantas pessoas apoiam o movimento. Nós temos uma previsão de 18 milhões de pessoas, que são cerca de 75% da população, segundo as pesquisas. Que estão diretamente ligadas, envolvidas com o movimento. Hoje nós temos cerca de 20 mil pessoas. Certo. Que estão, de alguma maneira, interagindo conosco e estão se colocando à disposição para trabalhar nas urnas do ano que vem e que estão na rua trabalhando conosco para divulgar a ideia nos diversos municípios do sul do Brasil. Hoje nós estamos em 870 municípios do sul.
a situação da gente ter sempre uma referência. Estamos conversando com o Celso Deutscher, que não é uma pessoa famosa, né? Tem alguma estrela, né, que não seja do mundo da... ou mesmo que seja do mundo da política, mas tem alguém que vá, de alguma forma, marcar com a sua imagem, né, um movimento como esse? Vocês têm apoiadores que podem servir como referência para as pessoas? Bom, em primeiro lugar, esse é um movimento, a gente faz questão de frisar sempre isso. Nós não aceitamos pessoas que venham para o movimento nessa área, esses figurões políticos, né? Nós temos dentro das assembleias, temos dentro, tanto que ontem fomos recebidos dentro do Palácio e dentro da coisa, porque nós temos representação dentro deles, mas nós fazemos questão de não divulgar esses nomes exatamente porque as pessoas que gostam de certas pessoas apoiariam o movimento. Quem não gosta dessas pessoas deixaria de apoiar. E nós temos gente de todos os partidos, todos mesmo. Então, nós preferimos nos manter apartidários e dizer para essas pessoas tudo o que nós precisamos dizer, né? No segundo momento, assim, nós temos hoje, graças a Deus, assim, um apoio institucional muito grande, que se nós colocarmos uma figura dessas conhecidas aí, isso pode vir estragar a ideia, mesclar ela com algum vício que alguma dessas pessoas possa vir a ter, né? Então, vício no sentido ideológico, né? Sim. Nós buscamos mesmo que o cidadão comum se envolva nessa ideia, porque é o cidadão comum que vai ter que fazer. Sim. Por exemplo, uma outra coisa muito interessante, se nós nos jogarmos dentro desse meio político, nós vamos, no final, se um dia der certo o nosso projeto, nós vamos acabar fazendo um Brasilzinho em miniatura aqui embaixo. Porque essa classe política que nós temos, inclusive a classe política nossa, né, em grande parte ela está contaminada com a corrupção, ela está contaminada com uma série de vícios que o mundo político hoje tem dado. E o amigo, eu sou jornalista também, nós divulgamos aí na rádio, no jornal, diariamente uma série de falcatruas que o nosso político do Sul também faz. Celso. Essa gente nós temos que extirpar da política, esse pessoal nós temos que tirar da política, né? Senão nós vamos só dividir o Brasil e construir um Brasilzinho em miniatura aqui embaixo. Bom, e aí é claro que você diz que tem 75%, segundo pesquisas, de apoio, né? 18 milhões de pessoas apoiariam essa ideia da separação. Tem também muita gente que chama vocês de malucos, loucos, delirantes, né? E que aí só querem projeção com uma proposta como essa. Como é que você vê essa crítica que é feita por alguns setores da sociedade? Eu gosto da crítica quando ela é honesta, sabe? Uma crítica honesta, eu tenho respeito de pessoas que, por exemplo, criticam as teses do movimento, mas criticam diretamente. Por exemplo, tem gente que diz, olha, o Sul precisaria ter petróleo para ser um país desenvolvido. Isso é uma crítica boa, é uma crítica honesta, né? A gente tem que explicar isso direitinho. Agora, crítica desse tipo é crítica desonesta. Sabe, é não acreditar nas pessoas, é perder o direito que você tem de sonhar com um futuro melhor. Pessoas desse tipo exatamente são as pessoas que mantêm esse país do jeito que está, né? E que não fazem nada. Ninguém vai para a rua para reivindicar os seus direitos, etc. E quem faz essa crítica sem base nenhuma, no sentido de dizer assim, as pessoas são loucas por lutar por um direito que elas têm. São loucas por lutar por aquilo que elas acreditam. Esse cara é mais doido ainda. Por quê? Porque as pessoas que acreditam em alguma coisa, elas devem ir para a rua e lutar. Inclusive, pessoas que, digamos, acreditam que o Brasil é o melhor país. Sim. Eu gosto, quando eu vou num debate, e eu tenho feito muito isso, eu fui debater agora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com uma plateia 100% contra a nossa ideia. Você precisa ver como aqueles cariocas têm, por exemplo, críticas saudáveis ao movimento. Eu voltei de lá com algumas ideias bem diferentes. Sim. Né? Críticas, por exemplo, olha, o que vai mudar na parte social? Né? Por que um país separado do Brasil podia ser melhor? Quer dizer, isso é uma discussão legal, isso é uma crítica legal. Aí vale a pena a gente debater, né? Agora, o cara vir me chamar de louco, o único direito que eu tenho é chamar ele de mais doido ainda, né? Porque essas pessoas não acreditam no potencial que a gente tem, que os seres humanos têm, seja pobre, seja rico, seja preto, seja branco, seja amarelo, seja verde, pessoas diferentes e pessoas comuns, né? O que eu mais fico entristecido como jornalista é ver que muitas vezes essas pessoas comuns não é dado voz para elas.
E elas têm ideias também. Elas poderiam, talvez, transformar o Brasil num grande país se os cidadãos comuns tivessem voz nele. Celso. Mas não, né? Infelizmente, no nosso país, cidadão comum não tem voz e recebe crítica desse tipo, né? Celso, obrigado a você aí. Vamos continuar acompanhando os movimentos. Ontem vocês estiveram no Palácio Piratini, na Assembleia Legislativa. Dia 2 de outubro do ano que vem, a ideia de vocês é a realização desse plebiscito. Obrigado, um excelente dia de trabalho para você. Se me permite só uma finalização, nós vamos ter amanhã aqui em Brusque, nós vamos ter aí quase 70 líderes do Rio Grande do Sul que vão estar aqui em Brusque, Santa Catarina, num curso de formação de líderes. E os gaúchos ontem mesmo deram uma grande demonstração de que eles querem a separação do Sul. E ontem nós fizemos aí quase 70 inscrições de gaúchos que vêm para cá, para Santa Catarina, nesse fim de semana, discutir esses assuntos. Muito obrigado pela oportunidade.